Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Agradecemos a Deus porque nos encontramos mais uma vez para estudarmos a sua palavra e agradecemos a cada um de vocês que continuam acompanhando os estudos da palavra de Deus. Estamos estudando sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo agora estava com Silas e Timóteo nesta segunda viagem e os capítulos que estamos estudando são os capítulos 16, 17 e o capítulo 18, de 1 a 10, é o estudo desta semana. Paulo, ele, juntamente com Silas, passaram por várias perseguições nesta viagem e isso nós vamos continuar vendo daqui a pouco no estudo. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, obrigado porque neste momento iremos estudar a Tua palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos ajudando a entender a Tua palavra e também a colocá-la em prática em nossa vida. Ajuda-nos a sermos verdadeiros cristãos onde quer que nós estivermos. Abençoe a cada amigo, cada irmão, especialmente aqueles que nos pedem orações. Tu conheces as necessidades de cada um. Faça, pois, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Como nós estávamos dizendo, Paulo e Silas passaram por várias perseguições durante esta viagem missionária, mas nem por isso eles desanimaram, eles continuaram, eles saíram primeiro de Filipos, onde eles estavam, não é? Eles foram para Tessalônica, para Bereia e sempre passando por situações difíceis de serem açoitados, presos, e agora, então, de Bereia, eles foram para Atenas. Novamente quiseram prendê-los em Bereia, mas isso não chegou a acontecer. E como nós sabemos, Atenas era o centro cultural da Grécia Antiga, e Atenas estava literalmente entregue aos ídolos. Por toda parte em Atenas tinha estátuas de mármore, estátua de pessoas, estátuas de deuses, principalmente na entrada da praça pública, que era chamada de Ágora, o nome dessa praça pública. Ali, nesta praça, era o centro da vida urbana. E Paulo ficou tão angustiado com tanta idolatria que, ao invés de ir primeiro à sinagoga, como era o seu costume, ele usou uma dupla estratégia em Atenas. Semanalmente, quer dizer, uma vez por semana, que era os sábados, ele debatia na sinagoga com os judeus e também com os gentios tementes a Deus, né, que eram devotos e que iam à sinagoga. Então, Paulo debatia com eles semanalmente. E na praça pública, nessa praça chamada Ágora, ali Paulo estava diariamente com os gregos. Vamos ler Atos 17, versos 15 a 22? Atos 17, versos 15 a 22 diz assim: Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Atos 17, 15 a 22. Então, os gregos
eles estavam sempre dispostos a ouvir algo novo, como nós lemos aqui. E eles então convidaram Paulo para ir ao Areópago, para poder então falar a respeito do que ele estava pregando. E Paulo, ali no Areópago, ele não usou as escrituras como quando ele falava aos judeus, mas Paulo apresentou verdades bíblicas importantes de forma que pagãos cultos pudessem entender o que ele estava dizendo. Em Atos 17, nos versos 22 a 31, nós não vamos ler todos os versos porque é bastante, mas diz aqui: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então Paulo aqui começa a falar do Deus verdadeiro. Só que havia aqui dois pontos que os gregos não aceitavam. Primeiro, eles os gregos julgavam Deus ser um Deus transcendente, um Deus que não se relaciona com o ser humano. E uma outra coisa que Paulo falou no Areópago e que os gregos não concordavam era a respeito da ressurreição. Por quê? Porque os gregos, eles não criam na ressurreição. Os gregos, eles achavam que a pessoa morreu, acabou, e que não havia ressurreição. Então, por isso que Paulo dizia que o evangelho era loucura para os gregos. Está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 23, olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então é por isso que Paulo estava dizendo que o evangelho era loucura para os gentios, ou no caso os gregos, porque eles não criam em Deus como um ser pessoal que se relaciona com o ser humano, e também não criam na ressurreição. Por isso era loucura para os judeus. Então, mesmo assim, Paulo pregando, falando sobre esse Deus lá no Areópago, houve pessoas influentes de Atenas que creram e aceitaram o evangelho. E entre estes que aceitaram o evangelho, são citados aqui Dionísio e Damares. Dionísio, ele era membro do Areópago, e Damares, que é mencionada aqui, dá a entender que ela também possuía alguma influência, se é que ela também não fosse membro do Areópago, ou do conselho ali do Areópago. Então, mesmo tendo oposição, muita oposição dos gregos, que não aceitavam esse Deus que se relaciona com o ser humano, que para eles é um Deus transcendente, e também não criam na ressurreição. Mas Paulo ali deixou a sua mensagem e pelo menos estes dois influentes, Dionísio e Damares, aceitaram, e com certeza muitos outros também aceitaram o evangelho através desta mensagem que Paulo levou ali no Areópago. Amanhã nós estaremos então retornando e nós vamos estudar sobre a estada de Paulo em Corinto. De Atenas ele sai, vai para Corinto e vamos ver então o que foi que aconteceu ali em Corinto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.